Olá pessoal, boa tarde. Estamos com mais um Papo Tech hoje, novamente com a Andréia, minha companheira. Tudo bem, Andréia Rebelo? Bem. Vamos em frente, né? Olá, pessoal, tudo bem? Legal. A gente está aqui com a Juliana Fiuza, ela é sócia da Follow Consultoria, não é isso? Isso E mesmo. coautora do livro Uma Sobe e Puxa a Outra, Histórias Reais para Impulsionar Mais Mulheres. A gente vai explorar um pouquinho mais isso aqui em alguns momentos. E Juliana, eu queria te perguntar como é que você veio cair para a área de tecnologia em geral, liderança também, como é que você foi o seu caminho? Legal, legal. Vou contar um pouquinho da minha história. Primeiramente, obrigada por estar aqui. Prazer poder fazer parte aqui desse projeto. Bom, vou contar um pouco de mim então, sou paulistana, aqui nascida e criada em São Paulo. Eu, filha da Eliana, do Luiz Augusto, tenho dois filhos, o Lucas e a Manu. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, falar do lado profissional, comecei a trabalhar muito cedo. Tive pais que sempre foram muito de serviço, assim, enfim, o pai médico, a mãe fonoaudióloga, quatro filhas. Então, eu carrego isso muito dentro de mim. E aí enfim, comecei ajudando meu pai na clínica, tudo mais. Depois eu tive 6 anos de experiência de 6 anos na Austrália, né? Depois que eu me formei na escola. Eh, e aí na Austrália que eu comecei mesmo, acho que esse olhar mais profissional, né, pro trabalho. E também fui para estudar. Então lá eu fiz um college em marketing, business marketing, e também de commercial cookery, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é cozinhar. Eu É, também. Eu faço curso de gastronomia hoje. Ai, que legal! A gente tem coisas em comum aí para falar. E, enfim, fiquei 6 anos lá, acabei retornando para o Brasil, depois desse período, e sempre gostei muito de pessoas e de negócios, né? A princípio, eu tinha uma irmã que era psicóloga também, e aí eu fui conversar com ela, eu falei, Mari, preciso me direcionar aqui, agora que eu tô no Brasil, eu gosto muito de negócios, mas para mim a organização dos negócios, né, que a gente sabe que acontece através das pessoas, é o que me fascina. Ela falou: olha, é uma área mais voltada para recursos humanos, então. E aí foi nesse período também que eu fui convidada para uma consultoria de trabalhar já com recrutamento. Então, foi aí que começou a minha jornada dentro de recrutamento especializado. Né? Isso tem já, a gente para de contar um poucos anos, né? Acho que já vai dar quase uns 14, 15 anos, né? Que eu tô nessa área. E teve um momento chave, assim, um momento ímpar para mim que marcou e que foi um momento em que eu, como me considero que eu entrei na área de tecnologia, foi quando, bom, a gente atendia vários clientes na consultoria e teve um dos clientes que falou assim: olha, eu sei que vocês têm o foco, né, em média e alta gerência, estão posições de média e alta gerência, mas a gente está com um desafio aqui de construir um time, né, construir o nosso time de pesquisa e desenvolvimento dentro da área de tecnologia, né, de uma grande multinacional. E foi aí que né, eles valorizavam o perfil, então a formação em engenharia de software e tudo mais. Então foi aí que eu comecei a ter um primeiro contato mesmo com o perfil do profissional, né, ou da profissional de tecnologia. Legal. E na época era né, tudo presencial, inclusive os assessments ali, os códigos, né, os testes Os testes. técnicos eram feitos à mão. Então, assim, e eu comecei a receber, né, esse público para entrevista. E aquilo eu comecei a entender, assim, a me fascinar pela essa questão do humano e da tecnologia. Primeiro eu fui conhecer sobre tecnologia, conheci todo o universo e fui entender que era muito mais profundo e amplo do que eu imaginava. Depois eu fui conhecer sobre inovação, porque para mim inovação ainda era aquele robozinho, né, que ficava mexendo. E aí isso começou a me transformar como profissional, porque eu passei a olhar para negócios, pessoas mais como ecossistemas e olhar para, né, a maneira com que os negócios eles poderiam ser feitos fora do padrão e comecei a frequentar mais eventos e eu comecei a inovar como profissional. Isso me trouxe novas tecnologias aqui para a Juliana, no contexto de como que eu enxergava o meu trabalho, como que eu servia os meus clientes, como eu aconselhava os meus clientes. Então, esse foi o momento ímpar, assim, foi o turning point, assim, para eu entrar na área de tecnologia. E aí, naquela época ainda não tinha muito headhunter focado em tecnologia, né? Então, eu era especialista de tecnologia, né? Então, tudo que era de tech, eu falei assim, fala com a Juliana porque ela entende, né? E ainda que eu
né, tinha um conhecimento bem generalista aí sobre código, projetos e tudo mais, enfim. Então, foi isso. Desde então, eu atuo com tecnologia, com posições de tecnologia, conheço muitos profissionais, né? A gente estava até falando aqui sobre isso, da área, e continuo fascinada. A gente passa por momentos, né, distintos aí desse processo. E depois da consultoria, cofundei uma startup de capacitação de pessoas em tecnologia, aonde, com o meu olhar de headhunter, a gente fazia um diagnóstico do que os clientes precisavam, né, com relação a competências mesmo, né, e a tecnologia em si. E desenvolvemos ali várias academias ou treinamentos trazendo pessoas que têm potencial para aquela aprendizagem. Legal. Então, nos últimos 3 anos, aí, a gente formou mais de 400 pessoas e pude atender alguns clientes aí nessa demanda de profissionais qualificados na área. Legal. Muito legal. Nós temos mais coisas parecidas, né? Eu também, eu startei minha carreira como recepcionista na área de tecnologia, Olha, mas fiquei na só área de 8 tech. meses e fui para a área de recrutamento e seleção, porque eu fazia psicologia, então eu fui para a área de recrutamento e seleção. E daí você falando da sua entrada no mundo tech, né? Eu brincava que era uma sopa de letrinhas, né? Eu lembro claramente que eu atendia forte 2 clientes, Citibank e Petrobras. Citibank eu trabalhava com COBOL, Natura, Adabas, aquele mainframeão assim, gritando. E a Petrobras foi na época do Java, né? Do start do Java mesmo, perfis extremamente diferentes. O Citibank contratava pessoas que trabalhavam de terno, tinha uma exigência de competência diferente da exigência de competência da Petro, porque era uma molecada de cabelo comprido, tênis no pé. A Petrobras, naquela época, isso há 24 anos atrás, já tinha esse perfil, né? Denunciando a minha idade, tudo bem. Mas a gente tem mais coisas em comuns aí. Só que um dia um cliente virou e falou assim, você não é... Ligou pro meu chefe e falou, essa menina, ela não é talent. Ela é comercial, ela é muito chata, ela liga, ela vende candidato, você tem que levar ela pro comercial. Daí foi onde eu startei minha carreira na área comercial. Eu brinco que foi o meu cliente que foi meu headhunter. Muito legal. Ô Ju, hoje, olhando tudo, né, por toda essa transformação de tempo, toda essa sua experiência, como era contratar liderança para tecnologia no passado e como é contratar liderança na tecnologia hoje, né? Quais são as principais competências que normalmente seus clientes pedem? Ou se não pede, você vira e fala assim, não, eu tenho que contratar um cara exatamente com essas competências. Soft skill, né? Técnico a gente brinca, né? A gente treina. Mas e o soft skill? O que te Exatamente. motiva aí fala hoje? de liderança, né? Eu acho assim, o mercado ele tem se movimentado, né? Agora com a inteligência artificial, né? A gente está realmente, eu vejo a gente está dando uma repaginada no que a gente já aprendeu até aqui, olhando um contexto diferente. Mas lá atrás, assim, né, tinha uma demanda muito maior para a área técnica, então profissionais mais técnicos que nem sempre, às vezes, então, assume uma cadeira de gestão ou de liderança, mas nem sempre ele tem uma carreira especialista, né? Uma carreira de gestão, e sim mais como um especialista que acabou assumindo uma posição ali, mas nem sempre ele é um líder, né? Líder precisa desenvolver essa liderança. E hoje eu vejo uma mudança mesmo, acho que a parte de comportamental, ela sempre foi super relevante, né? Mas dependendo do momento em que a gente está vivendo, tem uma escassez maior de mão de obra qualificada, né? De pessoas que têm aquela qualificação técnica, então isso acaba que as empresas acabam contratando pessoas mais para essa demanda. Mas hoje eu vejo assim, o líder hoje, ele precisa ter muito... acho que a gente tá, então passamos da era né, falar da industrial, digital, hoje da inteligência mesmo, né? Então, eu acho que o líder, ele precisa saber navegar nessa era, que é uma era que... Ela é uma era... Saber navegar no caos, né? Ele tem que ter essa visão de incertezas, né? Que tudo pode mudar, mas essa visão estratégica. Então, acho que uma primeira competência, eu acho que assim, ele precisa saber para onde ele está indo. E ele precisa saber que às vezes ele vai ter que mudar a rota.
né? E às vezes mudar totalmente a rota. Então, ele ter clareza dessa visão ajuda também ele a comunicar o time, né? Ele conduzir os projetos de uma forma em que ele vai orquestrar essas mudanças, se necessárias. Então, alguém que tenha uma habilidade também para gerir conflitos, né? Do seu time. Mas eu também acho que um líder hoje, ele é um bom comunicador, né? Ele fala muito bem, ele transmite muito bem essa visão e ele também tem escuta, né? A gente estava até falando sobre Sim. isso anteriormente. Mas ele sabe ouvir, né? E ouvir também, ele entende que as pessoas são realmente o principal ativo, né? Então, por conta disso, ele consegue orquestrar melhor essa colaboração, né? E entender que pessoas são diversas. Então, esse olhar para diversidade e inclusão também é bem relevante. Mas, num contexto geral, eu acho que é visão estratégica, comunicação eficaz, né? Adaptabilidade, um bom resolvedor de problemas. Acho que isso é característica geral, não só de liderança. E saber orquestrar, né, essas possíveis crises aí. Legal. Juliana, o processo seletivo ele sempre envolve um grau de incerteza, né? Por Sim. parte do empregador, da pessoa que está se candidatando a uma vaga, por exemplo. Como é que a gente consegue minimizar esses riscos com técnicas? Como é que você vê isso? Não, legal. Eu acho que, assim, o processo seletivo, ele é um processo, né? Então, tem que entender que não é só a seleção em si, tem todo um contexto envolvido. Acho que, primeiramente, para minimizar o risco, você precisa ter muita clareza do que você está buscando. Legal. Né? Então, o que você está buscando de perfil técnico, de comportamento, e essa questão cultural, ela é muito importante nesse processo seletivo, nesse processo de contratação. E falar do processo, né? O processo, ele tem, né? Você tendo clareza do que você está buscando, você precisa também ter a estratégia para isso, seja ela mais ativa ou passiva, né? Um recrutamento onde você vai trabalhar mais um contexto de headhunting, né? Onde você vai direto na abordagem desse candidato, ou se você vai publicar, né? Você vai divulgar essa posição, essa vaga para o mercado. Então, tendo isso definido, existe, né? Você ter muito clareza também do processo, como que ele vai acontecer. Legal. Que tem a atração e tem o recrutamento. Né? Então, a divulgação, a atração e o recrutamento. E, sobretudo, né, eu acho que é trazer uma boa experiência. Então, é entender que hoje é importante ter esse conceito de trazer pessoas que vão olhar para a tua marca de uma forma positiva, né, digamos assim, porque é bacana quando você trabalha um processo seletivo onde você aprende muita coisa, mas assim, as pessoas, elas acabam saindo transformadas daquele processo. Já aconteceu muitas vezes, o cara fala assim, mesmo se não der certo, já valeu ter participado, ter conhecido vocês, ter feito isso, poxa, isso é trazer uma boa experiência. Porque hoje pode não ser exatamente o perfil daquele candidato, daquela candidata, mas as vagas e as posições, elas vão surgindo, vão acontecendo, e você vai, de certa forma, criando, às vezes, comunidades, né? Tem empresas que têm, né, esse trabalho muito bem feito de gestão de comunidades e tudo mais. Então, isso é né, muito conceito aí pautado da marca empregadora, né? Estratégia de marca empregadora. Então, eu acho que para você minimizar riscos, você precisa ter clareza do perfil profissional e você precisa pensar neste processo muito bem definido, quais são os touch points e como que isso vai ser comunicado através juntamente com a estratégia aí de atração e seleção. Legal. Metodologia, né? Falar da metodologia aqui de avaliação, acho que é extremamente importante. Você ter um padrão para você conseguir metrificar tudo isso de uma forma em que você vai alimentar e evoluir no seu processo de recrutamento. Falei bastante, né? Não, tá ótimo, é isso aí. Ô, Ju, no dia a dia, nos seus processos seletivos, apesar de hoje você estar muito direcionada para a contratação de liderança realmente, Sim. né? Você não está contratando o dia a dia, como você mesmo colocou.
Mas existe uma competência muito forte que o líder precisa ter, que é lidar com a nova geração. Uhum. Como você avalia perante ao time? Você olha o time como um todo, avalia a liderança que você vai contratar e quais são as competências necessárias desse líder para lidar com as novas gerações, ou até mesmo não só a geração, mas a diversidade realmente, né? Pessoas. Diversidade de pessoas, diversidade de cultura, diversidade de atitudes, Uhum. coisas que a gente vem lidando no mundo corporativo todos os dias. A gente viu aqui recentemente uma onda de demissão de Uhum. nova geração, né? Uhum. Que acho que foi... esteve nas mídias na semana passada muito forte. O que De você... tech. De tech. Uhum. O que você observa nesse mundão onde a diversidade está muito forte, a nova geração vem trazendo um desafio tremendo de liderança e como contratar bons líderes para lidar com tudo isso? Sim, com certeza. O bom líder, ele entende que pessoas, né, são essenciais, né? Crucial para o negócio acontecer. Então, não é uma tarefa fácil, né, para quem está iniciando uma liderança, uma gestão de pessoas, mas que quando ele realmente entende a importância, ele acredita, né, passa a acreditar em pessoas, ele passa também a enxergar o potencial, enxergar de fato as pessoas de uma maneira mais aprofundada aí nesse sentido. Então, eu acho que falar de diversidade, né, entender realmente que pessoas são diversas, né, e que cada um tem uma rotina, tem uma história de vida. E falar das novas gerações, acho que teve uma pessoa me fez uma pergunta no LinkedIn, acho que tem não faz muito tempo atrás, foi dizer assim, você concorda que a nova geração não tem interesse em ocupar uma posição de liderança? Ela até colocou isso. E na minha visão, não é que a nova geração não quer ocupar uma posição de liderança. A nova geração ela tem um outro olhar para negócios, para o trabalho em si, né? Então, eu acho que a gente precisa ter, as lideranças, elas precisam ter esse olhar, né? Primeiro que pessoas são diversas, mas assim, falar de nova geração, a gente precisa ressignificar aquilo, porque no final das contas, o mundo, para mim, como as coisas estão sendo, estão evoluindo e como as coisas estão acontecendo, não tem nada de diferente do que sempre foi. Mas desculpa, não tem tanta mudança, né? É a gente fazer, às vezes é a mesma coisa de uma forma diferente ou de uma forma em que a gente vai trazer um novo significado, sabe? Para mim isso muito é inovação mesmo, porque é como você gera valor, como é que você enxerga para aquilo. Às vezes é um desafio mesmo, você coloca dois líderes, um mesmo desafio, e esses dois líderes, eles enxergam de maneiras distintas aquele desafio, né? E eu acho que está aí a riqueza, né, dos olhares múltiplos aí para a gente conseguir resolver esses desafios, esses problemas. Então, eu acho que o líder ele tem que olhar para essa nova geração numa perspectiva de que ele vai precisar conversar, alcançar de uma forma a ressignificar. Então, a nova geração ela não está tanto preocupada com o cargo, com hierarquia, com eu quero ser um CEO. Ele está simplesmente fazendo, né? Então, existe uma liderança nata em pessoas, independente de geração, né? Para mim, inclusive, todos nós somos líderes, se nós estamos nessa terra, a gente precisa assumir liderança, seja na nossa família, seja no nosso bairro, aonde que a gente passa, né? Nós temos uma responsabilidade ali social, né? E então eu acredito que é isso. O líder ele conseguir ressignificar e realmente trazer o propósito do que está sendo feito no dia a dia. Enfim. Então, hoje também está muito uma discussão grande aí sobre modelos de trabalho, né? Poxa, Essa é uma geração mais boa. nova, pô, não quero saber, né? Eu preciso, né? Preciso estar ou 100% home, ou remoto, ou híbrido, enfim, né? E tem todo esse movimento também de retorno aos escritórios. Então, eu acho que cada vez mais é chegada a era, assim, que a gente realmente vai ter que enxergar as pessoas de forma mais individual e considerar um contexto aí pessoal, profissional, para a gente entender quais são as motivações, né? E a partir desse entendimento, a gente consegue
com muita comunicação, feedback, né, contínuo, a gente consegue trabalhar esse desenvolvimento aí de pessoas. E o que a liderança feminina traz de diferente? Como você enxerga uma líder feminina? Você percebe competências diferentes de um líder homem? Então, eu percebo competências na liderança feminina. Acho que a mulher, ela carrega por sua essência, né, uma sensibilidade, um olhar, eu acho que um olhar diverso, até por ser minoria, né, num contexto geral, quando a gente fala de alta gestão, a gente ainda está muito aquém de número de mulheres aí, então, se trazer esse olhar mais diverso, com certeza agrega para os negócios. E eu acho que a mulher tem um lado instintivo, né? Que ele não é tangível, ele não é. Ele é um intangível. Assim, eu sou um pouco suspeita porque eu sou mulher, então. Mas eu acho que a gente tem um jeitinho diferente, às vezes, de fazer, que complementa muito o homem nesse sentido. Você falou uma coisa do sensitivo, né? Muitas vezes eu tô em alguma reunião, eu falo, não me pergunto por quê. Mas eu percebo que vai acontecer isso, isso, isso. E no final acaba acontecendo realmente, mas eu não consigo falar o porquê que eu tô chegando àquela conclusão. É simplesmente sentimento. Acho que tem uma sensibilidade, né? Essa questão instintiva aí é muito forte. Sim. Muito bem. Juliana, e a questão da formação universitária? A gente vinha de um tempo onde tinha mais Sim. peso, parece, na área de tecnologia, e não que não tenha ainda, que não seja importante, mas parece que o mercado de trabalho e o recrutamento em si dá mais valor à experiência atual do candidato e como que ele se desenvolveu independente da universidade, né? Como é que você lida com isso? Exatamente. E eu acho que o exemplo da tecnologia, ele deixa isso muito claro, né? Lá atrás, o projeto que eu comentei de contratação do time do R&D, de pesquisa e desenvolvimento, uma exigência era a engenharia da computação. Então, o profissional formado em engenharia e a atividade era para fazer análise de bug. Então, assim, a gente sabe que assim, a formação acadêmica ela é muito importante. Ela é uma base, né, e principalmente acho que a engenharia traz uma base muito forte analítica, né, de resolução de problemas, tudo mais, que é o que um bom profissional de tecnologia deve carregar, né, que é para resolver problemas. Mas isso, e eu acho que muito pela escassez também de mão de obra qualificada, de pessoas aí técnicas, né, isso mudou bastante. Ainda tem algumas empresas que exigem, né, essa formação, mas eu acho que em sua maioria, principalmente as de tech, já entenderam que mais importante é a experiência profissional, né? Então, tem, por exemplo, né, a gente já entrevistei profissionais que, poxa, têm 4, 5 anos de faculdade de ciência da computação e nunca praticou programar, né? Então, assim, dá uma base. Mas é no dia a dia, é na prática mesmo, em que as pessoas, elas adquirem a experiência. Então, do que adianta, né, ser um super técnico, né, numa super formação, muitas certificações, mas ele não consegue colocar aquilo em prática no dia a dia de trabalho. Então, as empresas têm entendido, né, que a experiência, ela é fundamental. E eu acho que a gente está num momento muito interessante como mundo, que a gente pode... isso se comprova ainda mais, porque eu falo o seguinte, eu falo assim, eu sempre falei que pessoas acabam, né? Só um jargão, porque dependendo da atividade, a gente tem um número restrito de profissionais ali que tem aquela experiência. Mas a gente está vivendo o Reskill Revolution, né? A gente está vivendo mudanças aí muito rápidas, né? De tecnologias emergindo e contextos diferentes, e que isso tem se mostrado aí para o mercado de que a questão comportamental ela acaba sendo até mais relevante, porque, por exemplo, eu acho que uma característica muito forte é a capacidade de aprender, né? Então, hoje, se o profissional ele não tem essa agilidade de aprender, ele às vezes não vai conseguir navegar nesse mundo mais volátil, né? Então, as profissões, elas estão se transformando, né, hoje. Então, cada vez mais pessoas vão saber menos, que eu falo, cada vez mais pessoas vão saber menos, por quê? Porque são novos desafios, né? A gente tem pessoas da área financeira que elas migram para uma área
sei lá, pode até ser de inteligência artificial, uma área mais analítica, de data science, né? Então, assim, as coisas estão convergindo e isso traz essa comprovação aí de que a questão do comportamento ela é muito relevante, a agilidade de aprender é muito... Lógico que a pessoa tem que ter habilidade, ela tem que gostar, né, do técnico, mas que eu acho que isso tem se caído por terra cada vez mais. Legal. E você falou uma coisa logo no início que é real, né? A gente está na geração da inteligência, né? Exato. Então, cada vez mais nós vamos ter que utilizar o que nós, seres humanos, temos de diferente. Exatamente. Que é a nossa inteligência... A nossa criatividade. A nossa criatividade, né? executar diferente, pensar em possibilidades, criar esse a olhar. A gente falou sobre criatividade. intuição, né? Você ter um olhar e de forma intuitiva, né? Você resolver um desafio ali, um problema, enfim. Então, eu assisti uma palestra de um especialista de física de computação quântica, né? Lá no South by Southwest, em Austin, no penúltimo que teve. E ele não contou, mas a palestra inteira dele, foi feita por inteligência artificial e ao final ele falou assim, talvez a gente vai chegar no momento em que pessoas vão poder ser pessoas. Aquilo foi marcante porque, né, parece redundante, mas a realidade é que cada vez mais a gente a gente sempre precisou ter, mas a gente vai ter esse olhar da gente realmente, como é que a gente pode ser humano mesmo, né? Parece óbvio isso, né? Como que a gente vai ser humano, mas eu acho que a gente vem de uma era ainda resquício da era industrial ali, empresas que têm, né, mais tradicionais, empresas que têm uma estrutura muito verticalizada e impositiva e comando-controle, né? E aquilo tirou um pouco o nosso melhor, né? Tira um pouco o que a gente tem de melhor, que é a nossa capacidade humana de fazer. De pensar. De pensar. Não ser limitado, não estar dentro de uma caixa. E a gente poder ser a gente, né? Quando ele falou pessoas serem somente pessoas, pessoas serem pessoas, né? Realmente da gente poder ser quem a gente deve ser, né? Como indivíduo, assim. Então, eu achei impactante aquilo que ele falou. Muito legal. Você concorda com uma frase muito famosa que contratar pessoas é uma das tarefas mais importantes da liderança? Sem dúvida, né? Eu sou enviesada para isso, mas na verdade a realidade é que empresas são feitas de pessoas, né? Então, a gente precisa ter as pessoas certas nas posições certas, né? Senão o negócio não atinge resultado. Então, eu acho que a principal função, né, do líder é garantir que ele tenha essas pessoas nas suas funções, né? Produzindo nas suas funções. E a retenção também. Né? Então, como reter? Isso. Não adianta então, só contratar, atrair, você né? tem a pessoa certa, você contrata uma headhunter que vai fazer um trabalho excepcional ali, você vai ter ali o profissional certo, na hora certa, no momento certo, mas e aí? Né? E aí, como é que a gente mantém esse profissional nesse cenário competitivo dentro desse universo de inovação e tech? Então, assim, é um grande desafio também, mas sem dúvida nenhuma começa pela contratação. Né? Você contrata certo também, isso ajuda muito na retenção também, né? Só por ter contratado certo também você já minimiza a rotatividade de pessoas. Então, concordo. Muito bem. Juliana, você disse que se considera uma eterna aprendiz, não é? Uhum. Então, como é que que dica que você dá para esse mindset de aprendizado contínuo, né? Lifelong learning, que a gente diz hoje em dia. Como é que você vê isso na formação dos profissionais? Eu comentei os últimos 3 anos, cofundadora de uma startup de educação, isso me despertou muito esse olhar para essa habilidade do aprender, né? Tanto que em todas as academias, nos treinamentos que a gente deu, a gente tocava, tinha esse tema do aprender, né? O aprender a aprender, o aprender a reaprender e o reaprender a aprender. Eles falavam em desaprender para aprender, não tinha um negócio desse? Isso. Exatamente. Então,
A gente não vem, né, de uma sociedade aqui no Brasil, de uma cultura de aprendizado, né? Assim, tanto, infelizmente, o nosso sistema educacional nos ensinou muito, nos trouxe muito a questão de conteúdo, né? Então, todo um formato de aprender assim, muito, né? Onde tem o professor, que ele detém o maior conhecimento, os alunos, e hoje isso vem se transformado devagar, mas tem muitas escolas surgindo, né? Com essa metodologias mais ativas de aprendizado, que justamente coloca o protagonismo desse aprendizado para o aluno, né? Então, é muito mais um processo de facilitação do que da relação aluno-professor ali, né? Então, isso me despertou muito. E eu passei né? Eu falei, o que eu quero para mim é ser aquela velhinha até o final da minha vida, aonde eu vou estar com esse olhar de aprender, assim, né? Então, eu preciso aprender, muito aprender também. Eu acho que é um processo contínuo, né? Como você falou, que é um mindset, é uma mentalidade que você adquire. Mas se você vê as pessoas de sucesso, muitos líderes, inclusive, que têm essa mentalidade, eles costumam ter maior sucesso nos seus desafios, assim. Então, eu admiro muito, assim, e eu acho que um dos principais missões aí das empresas é trazer essa cultura de aprendizado, porque cada vez mais as empresas estão entendendo que elas vão precisar formar pessoas para teu quadro de funcionários, né? Com essas mudanças todas e o Skill Evolution, tudo isso, não dá para depender do governo, não dá para depender do externo para você ter as pessoas que mais se aderem aí ao perfil profissional da sua organização. Então eu acho que virou uma missão para mim, assim, e eu auxilio meus clientes nesse processo também de quais iniciativas ou como que essa educação, esse aprendizado, ele pode acontecer de uma forma mais líquida, uma forma mais natural no dia a dia de trabalho. Então, não é para distinguir, a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? A realidade é essa. Então, como você proporcionar, você trazer uma experiência de aprendizagem, porque a gente separa muito, né, a educação, aprender com o trabalho, com isso, com aquilo, não, a gente tá tudo muito interligado e a nossa missão está em conseguir conciliar isso no dia a dia e tornar isso um lifestyle mesmo. Então, acho que o lifelong learning, ele traz muito isso. Tem um termo também que é life-wide learning, que é bem bacana. Eu acho Gosto muito desse tema. Eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que aprender e não aprender somente o tech, não aprender somente o que está dentro do seu dia a dia, das suas exigências profissionais, né? Eu falo um pouco disso que eu estava falando que eu estou fazendo um curso de gastronomia agora Que legal. e eu aprendo muito sobre liderança no curso, na cozinha. Muito. Muito. Então, assim, você vê o chefe, você vê como fazer o preparo, você entende o tempo de cada coisa, como você tem que respeitar o momento para sair o seu prato. Então, assim, e eu fiz um curso com o Abílio Diniz, Uhum. Liderança 360 graus com o Abílio Diniz na FGV. E ele ensinou liderança pra gente com artes marciais. É muito interessante. Então, assim, no seu hobby, Exatamente. você consegue aprender. Você precisa estar de mente aberta para isso. Mas você consegue aprender o tempo todo executando coisas que, teoricamente, não são obrigatórias para o seu dia a dia corporativo. Exato, exato. Nossa, na cozinha aprende-se muito sobre liderança, sobre trabalho né, de time mesmo. Eu tive uma experiência. Eu falo que lá atrás, quando eu cheguei na Austrália, eu trabalhei em alguns restaurantes e aprendi muito, muito, muito sobre pessoas mesmo, né? Sobre atendimento ao cliente, Personas. né? Eu me lembro, teve um gerente, né, de um café que eu trabalhei, que ele falou, olha, as pessoas, elas vão entrar aqui, né? Eu estava nos meus primeiros dias lá, ele falou, as pessoas vão entrar aqui e muito provavelmente elas estão com fome, né? Então, às vezes, elas não vão estar de bom humor. Elas podem estar bem, né, com um humor bem ruim, e elas vão sentar. Com alguma frequência, elas vão pedir coisas que não estão no menu, né? Ou a maneira com que elas vão... Nunca diga não, né, para um cliente. E aí você vem para dentro de casa, a gente vê o que faz e o que a gente vai ofertar
caso a gente não tenha a opção que esse cliente pedir, né? E aquilo ali, para mim, na época, foi muito libertador, que até hoje eu falo para os meus times, né? Não é que a gente vai fazer tudo o que o cliente pede, mas a gente vai ouvir todos os clientes, a gente vai entender qual que é a necessidade que ele tem ou que ela tem, e a gente vai proporcionar, né, nem que se for algo que vai chegar próximo do que né, uma opção para que ela ou para que ele venha a seguir com a gente. Então, até hoje isso me pegou. Então, eu acho que isso é trazer uma experiência de você conseguir enxergar dentro de diferentes contextos, né? Aquilo é o mesmo assunto, é o mesmo tema, mas a gente está falando de ambientes distintos. Tem um termo que chama Cross-Industry Innovation, que é na inovação cross-indústria. Perfeito. Que eu acho que é sensacional. Tem um livro, inclusive, que é o seguinte: técnica, se você pega casos de negócios de sucesso, aí você pega de uma fintech, você aplica algumas estratégias do mercado financeiro, por exemplo, ou de fintechs, né, no caso, em alguma outro negócio. Então, assim, esse livro ele traz, eu não me lembro o nome agora. Esse livro ele traz muito esse mix, né, de olhares, assim. Eu acho que isso que é o mais, que é um olhar 3D aí pro negócio, né? Então, não necessariamente a gente precisa seguir dessa forma, mas aplicar algumas técnicas e algumas estratégias que vão alavancar isso e vindo de outro olhar, de outro contexto que já deu certo, pode ser bom. E muitas vezes intuitivo, né? Porque muitas vezes você vai aprender uma teoria, né? Você vai ler sobre alguma coisa e fala assim, nossa, eu já executo isso, mas eu não sabia que isso é isso, né? Eu não tinha ideia disso. Exatamente. Então, muitas vezes a gente tem, na questão da liderança, a questão da intuição, né? De como lidar, de como fazer. E depois você vai aprender a técnica. Você já está executando há anos aquilo, e daí você vai entender a técnica. É igual o caso da área comercial, né? As pessoas enxergaram essa competência em você, mas é porque você, o que vendia, talvez a posição, a vaga. Porque você era comunicativa, você se conectava com o candidato, e de repente você foi para uma área comercial. O que você aplicou de técnica, que a princípio até você talvez não tinha ciência de que você tinha, ou de habilidade, ou de atitude que você tinha, né, de competência, para o seu dia a dia na área comercial. É o que a gente fala hoje do talento estratégico, né? O talent tem que entender que ele faz parte, ele é parte primordial de uma estratégia corporativa. Uhum. Então, eu acho que eu tinha isso intuitivo. Acho que eu venho de uma família de vendas, meu primeiro emprego foi no shopping como vendas, e eu falo assim, eu gostei dessa pessoa, eu preciso que ele consiga essa posição, então eu fazia a chatice de vender o candidato para o meu cliente ali, de forçar a curva realmente. Legal, ó, gente, vou mostrar o livro aqui para vocês, que a Juliana é coautora, e eu vou puxar algumas perguntinhas agora do livro. Claro. Eu já tenho o meu, ó, já tá com a dedicatória para mim. Obrigada, Ju. De nada. Você, como coautora do livro, o que te inspirou a participar desse projeto, né? E como foi a cocriação e a colaboração para o surgimento de um projeto tão legal com 44 coautoras, né? Exato. Não, legal. Acho que vale contar a história, né, desse grupo de mulheres que na época, na verdade, esse movimento ele surgiu em Cannes, muito inspirado pela Malala. Exatamente. Então, a Natasha Caiado e mais algumas mulheres que estavam em Cannes. Isso começou como um grupo de WhatsApp, já com nome, uma sobe e puxa a outra. E esse grupo foi crescendo, né? Por quê? Porque com um propósito muito claro, o intuito de inspirar outras mulheres, mas não só inspirar, mas puxar mulheres para a liderança na sociedade mesmo, né? E nisso, esse movimento começou a repercutir, a gente começou a crescer a nossa rede de mulheres, e mulheres, assim, sempre com convite, né? É um grupo fechado. E mulheres, assim, começou a entrar mulheres, assim, diretoras, presidentes de empresa, e, enfim, e começamos a nos apresentar, né, ali, e quando apresentava por
né, essa mulher, ela tinha outras mulheres conhecidas, falava assim, mas você não comentou sobre aquele premiação que você teve o prêmio Nobel que você recebeu na tua apresentação. Então, a gente começou a identificar que a gente estava com a gente, eu falo a gente, porque isso não depende de nível, estávamos com a síndrome da impostora. Comum, né? E nisso, a Natasha Cris Pelágio, também na época, falou assim, nossa, a gente podia escrever um livro, porque dessa maneira a gente vai contar as nossas histórias, né? Então, esse livro nasceu muito com o intuito da gente contar a nossa história, né? Inspirar, que é o propósito, mas materializar também algo para o mundo, né? E eternamente, que a gente falou, nós somos 44, a gente vai estar eternamente aí estamos nesse livro aí. E foi assim que nasceu esse livro. A gente escreveu num tempo recorde, assim, de 2 semanas. 2 semanas? Acho que até um pouquinho menos na época. Mas a gente queria, por quê? Porque a gente teve o objetivo de lançar no mês das mulheres, né? E a gente já estava com deadline lá, quando a gente teve ideia. Mas tem um time de coordenadoras aí maravilhosas que, enfim, super puxaram todas as mulheres para fazer isso acontecer. Teve o lançamento, foi best-seller, então foi um sucesso, assim, mesmo, esse lançamento. A gente parou o JK Iguatemi. Assim, foi bem bacana a repercussão. Mas foi isso, assim, ele nasceu isso. E hoje, assim, o livro, você vê que hoje já tem mais outras 2 versões dele, né? Um volume 2, e o terceiro que a gente resolveu traduzir, né, pro inglês, e também outras mulheres vieram, então é um livro um pouco mais denso. E também com o intuito da gente alcançar outros países. Então, foi feito o lançamento em alguns outros países também. E a gente pôde. Esse livro chegou na mão de pessoas muito famosas, assim como Oprah Winfrey. Bom, a própria Malala. Teve também o Hugh Forrest, que é um dos co-presidente e um dos fundadores aí do South by Southwest, o principal evento de inovação no mundo. Quem escreveu o prefácio aqui, a gente tem o próprio Hugh, também o ex-presidente da Disney, o Dan Cockrell. Legal. Eduardo Lira, nosso famoso líder social aqui da Gerando Falcões. A gente teve Fernanda Montenegro. Então, a gente conseguiu alcançar, né, chegar com essa mensagem para grandes líderes aí mundiais. Continuamos esse processo, né, de palestras e lançamentos, enfim, em menor proporção, mas é um pouco disso, da história do livro, assim. Então... Que legal. Que legal, parabéns. Entendi. E, assim, que histórias marcantes que você consegue destacar do livro, assim? Eu sei que das companheiras tem história de superação, de A desafios, maioria, e sim. a Tem alguma que você maioria. destacaria fora a sua? O pessoal vai comprar o livro para descobrir. Já te conheceu A minha eu não vou bastante contar, hoje. então. Mas para mim foi um grande desafio, porque eu só dizer assim, como headhunter, eu sempre dei muito mais no ambiente masculino, né? Até por questão de, né? E na tecnologia, então assim, então para mim esse período no grupo assim tem sido bem reflexivo com relação à mulher e o papel da mulher, né? E aí o que eu acho que isso proporciona pra gente é a gente entender que a gente não tá sozinha, né? Então tem muitas histórias de superação, mas que uma característica que eu vejo em comum de todos, assim, a gente nunca teve muita escolha. A gente teve que fazer, teve que tentar evoluir, teve que superar, teve que, né? Porque, enfim, o destino nos chama, né, para evoluir. A gente não teve nenhum briefing para as histórias do livro, assim, no sentido de tem que ser profissional, tem que ser pessoal, tem que ser dessa maneira. Pelo contrário, a gente falou, não, a gente quer diversidade mesmo e que cada um conte o que quer contar, né? E nisso a gente vai ter histórias distintas e interessantes para o leitor. Então, tem algumas das histórias, assim, de superação, assim, de, né, casos de
falecimento, de doença, né? A própria Cris Pelágio, ela conta, né? Cris Pelágio é uma das principais jornalistas, né, do Brasil, hoje saiu da Globo, está como né, uma comunicadora, líder, palestrante e tudo mais. Ela nunca contou a história dela, né, da doença que ela teve, do câncer. Então, essa foi uma oportunidade que ela teve de contar para as pessoas, de superar, como que ela superou isso. Tem a Carola Videira, por exemplo, que ela teve, enfim, ela tem uma história aí com, né, teve um filho com múltiplas deficiências, e ela passou praticamente 10 anos por aí, né, acompanhando ele, cuidando dele, mas sobretudo com a missão de fazê-lo aprender, né, algo, porque ninguém acreditava nesse processo de aprendizado dele, de aprendizagem dele, então ele ia para, né, ela ia de escolas em escola e as escolas falavam, olha, ele está aqui, mas ele não está aqui, né, ele não está aprendendo, ele não está evoluindo. E ela nunca teve isso como uma verdade, né, ela se tornou uma neurocientista, na verdade, ela foi estudar sobre isso nos Estados Unidos, com uma equipe qualificada lá de pessoas, e ela tinha essa missão de fazê-lo aprender, até o momento que ele veio a óbito. E foi bem antes do grupo ser formado, não muito tempo antes. E ela já estava como uma influenciadora, como alguém que carregava essa mensagem dentro das escolas, então ensinava as escolas, né, um pouco da neurociência, de como que esse processo de aprendizagem poderia acontecer com pessoas com deficiência, enfim. E eu acho que muito do que trouxe para a Carola e de estar nesse grupo, por exemplo, foi que a gente se uniu para falar, não, mesmo com essa tua história e com o ocorrido com teu filho, esse sonho não pode parar, né? Então, a gente se uniu mesmo para que ela ocupasse um lugar junto com a consultoria dela, da empresa dela, de maior destaque. Então, ela passou a receber premiações também, diversidade e inclusão, premiações na frente de educação também. E hoje, enfim, a empresa dela tem muitos clientes, atende também o B2B e tudo mais. Então, assim, tem várias histórias legais, assim, para contar. A própria Kiki Moretti tem uma história fantástica de vida, que ela é a CEO fundadora da Impress, que é uma das principais empresas de RP, né, de relações públicas hoje, aqui no Brasil. Enfim, eu acho que vale vocês darem uma olhadinha aí, adquirirem um livro para serem inspiradas aí com as histórias de inspiração. Mas todas mulheres muito guerreiras, assim, que eu aprendi a admirar muito. Depois de contar a história, a gente não sabe, né? A gente conhece as pessoas e não tem a dimensão, né, do que tem por trás das histórias que elas carregam. Então, é muito bacana poder participar disso e agora poder, né, cada vez mais também trazer através do livro aí para as pessoas conhecerem. E com o passar do tempo, após o lançamento, quais são os feedbacks que você recebe das leitoras, dos leitores do livro? Ah, total. A gente incentiva muito todo mundo a contar a sua história, né? A gente acha que a maioria das pessoas não acham que tem uma história interessante, né, para contar. Eu mesmo antes, eu mesma pensei muito de escrever, porque eu falei, que história que eu vou contar, né? Poxa, tantas mulheres maravilhosas aí, que tal, e enfim. Então, eu aprendi também que toda história é uma história, né? E com certeza absoluta, a tua história pode impactar, pode transformar outras pessoas, independente dos teus feitos, né? Assim, que é uma história e ponto. Então, o que eu percebi é isso, que as mulheres, elas, quando olharam, que é uma contação de histórias, né? Na verdade, quando olharam isso, muitas passaram a se inspirar para também escrever suas histórias. Então, até o volume 2 foi muito reflexo do volume 1, que várias não entraram no volume 1, mas falaram assim, não, agora a gente vai escrever, né? E toda a escrita, assim, é um processo que você, né, de transformação e de processo, né? Que você vai elaborando ali a tua história. Mas de inspirar mesmo, no contexto geral, assim, as mulheres, de trazer esse awareness mesmo, né? De que é possível você ocupar uma liderança, né? Na sociedade e que é preciso, às vezes, a gente se impor e a gente ocupar os nossos espaços, assim, que
enfim, sempre foram nossos, mas que acho que o tempo acabou fazendo com que a gente retrocedesse um pouco, né, o nosso potencial aí feminino. A gente estava falando sobre competência, né, feminina e tudo mais. Eu acho que a gente tem muito para ocupar, e muito espaço para ocupar ainda dentro desse potencial, assim, que a gente carrega, sabe? Muito legal, Ju. Juliana, a gente vai chegando pro fim agora. A gente falou um pouco Legal. do seu livro. Eu queria te perguntar uma coisa que a gente tem sempre a curiosidade. Como é que foi para você se capacitar, assim, chegar nessas questões de liderança? Você tem alguma literatura recomendada, alguma coisa que ajude a inspirar profissionalmente outras pessoas? Posso falar um livro que eu tô lendo agora? Claro. Não tem a Claro. ver com liderança. Mas eu tô lendo um livro que fala assim: o que eu falo quando eu falo de corrida, né? Que é um autor best-seller, que ele é corredor, né? Assim, e ele conta muito do processo da corrida, né? Eu tô nesse momento muito desse olhar para a corrida, e eu acho que traz muito também essa essa correlação do dia a dia, né? A gente estava falando sobre contextos distintos e o quanto que a gente aprende. Então, quanto que, por exemplo, dentro de um processo de corrida ou dentro do esporte, transformações elas podem acontecer, né? E a começar do interior, assim, para fora. Então, eu tenho sido muito impactada por esse momento de corrida, e esse livro tem me trazido um olhar diferente para Juliana como profissional, assim, também, sabe? Que é muito de você entender o processo e você ter novas experiências dentro de um fluxo mais fluido de estado de físico, assim, sabe? Tá claro. É, Você tem corrido também, acredito. eu tenho corrido Ah, entendi. E superação, né? de superação. Corrida é superação, né? É uma superação. Os primeiros quilômetros você quer desistir. Depois você fala, nossa, eu não quero mais parar. Exato. E tem uma questão individual, assim, também, né? Eu tenho tendência, assim, de falar de esporte, algo mais competitivo, algo nessa perspectiva, eu gosto. Mas a corrida, ela tem me trazido, assim, algo mais no individual, assim, que tem me feito ter um outro olhar para time, assim, para pessoas, para o coletivo, sabe? Então, Muito legal, Jo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, por compartilhar. E com certeza a gente vai se ver em breve aí nos grupos das mulheres. que legal. Convido você para fazer parte, Vamos lá, né? tô dentro. Tá bom. Legal, Juliana. Obrigado novamente. Eu aprendi bastante, foi bem proveitoso, tá? Que ótimo. Legal. Obrigada a vocês. Tá bom. Obrigada, gente. Até o próximo, pessoal. Valeu.